Olá, professores. Sejam bem-vindos ao e-Schooling. O e-Schooling foi desenvolvido com o intuito de simplificar o acesso e registro de informação. Informação que é essencial para vocês realizarem as vossas atividades de forma mais simples e rápida. Mas também vos irá dar dados essenciais para tomarem decisões, para acompanhar e ajustar os vossos processos de ensino e aprendizagem exatamente à medida dos vossos alunos das vossas turmas. Nesta demonstração, eu vou aceder com um perfil de professor, mas que também acumula o cargo de diretor de turma. Por isso, cada vez que vocês acederem ao e-Schooling, toda a informação que vos virá aparecer será contextualizada com os cargos que vocês têm nessa escola. Poderá aparecer mais ou menos menus, mediante exatamente as funções que vocês têm. Assim que entramos no e-Schooling, encontramos na homepage acessos rápidos a informações e funcionalidades relacionadas com o nosso perfil, nomeadamente a nossa agenda, com todos os eventos previstos, sejam eles aulas, reuniões ou outro tipo de eventos que a escola tenha agendado para mim ou por mim. Na parte central da homepage existe um feed geral que nos vai trazer informações relevantes para o utilizador. São destaques de atividades criadas por outros utilizadores ou pelo próprio utilizador que surgem agrupados na homepage. O objetivo será dar uma visão geral de tudo o que aconteceu na escola, nas turmas que dou aulas ou aos quais exerço cargos de coordenação, de forma rápida e intuitiva. Na homepage nós encontramos informações gerais que são geradas em vários ambientes da nossa escola por vários utilizadores. No entanto, se acedermos, por exemplo, à página de uma turma, vou dar aqui o exemplo, no dashboard desta turma surge também um feed. Aqui serão destacadas atividades e informações relativas especificamente a esta turma, geradas por vários utilizadores, que podem ser professores, funcionários, coordenadores, alunos, etc. De igual modo, se eu aceder, por exemplo, à ficha de um aluno, reunião, aula, todos os destaques que me serão apresentados no feed estão relacionados com esse aluno ou, no caso de uma aula ou reunião, atividades relacionadas nesse âmbito pelos vários utilizadores. Atenção que nem todos os utilizadores vão conseguir ver estes destaques, vai depender sempre do perfil do utilizador que consulta estas páginas. No entanto, um cargo de diretor de turma e de coordenação conseguem ver toda a informação que é gerada sobre o aluno, sobre uma turma ou especificamente toda a informação que foi criada e gerada numa aula. Ainda na homepage tenho um acesso rápido a informações e widgets que me vão permitir aceder e registar dados de forma rápida. Basicamente, todas as funcionalidades que aqui são apresentadas na homepage foram aquelas que nós consideramos no e-Schooling como sendo as mais adequadas para o perfil do utilizador. Poderemos ter acesso a um resumo de todas as tarefas que me foram atribuídas ou que foram criadas por mim. Posso ter acesso ao nosso chat do Cody, onde vou poder fazer perguntas sobre a avaliação contínua dos nossos alunos, dos meus alunos neste caso, trabalhos de casa, faltas, IDOCs, sumários, etc. Convido-os depois também a experimentar e fazer as perguntas ao Cody sobre alguma informação que considerem relevante a encontrar rapidamente. Terei acesso também às faltas dos meus alunos, não esquecer que eu estou aqui a aceder com um perfil de diretor de turma, por isso esta informação acaba por ter um peso ainda maior nestes cargos e são apresentados alunos das minhas direções de turmas, neste caso tenho apenas umas, têm faltas registadas. Se clicar sobre o aluno, eu consigo ir diretamente para a ficha do aluno e fazer o tratamento destas faltas e também o acesso rápido aos últimos IDOCs. Voltando aqui à nossa agenda e às últimas aulas, eu posso aceder diretamente a uma aula para consultar e para fazer registros sobre alguma atividade relacionada então com este evento, clicando diretamente sobre o destaque que me aparece na agenda e clicando novamente em ir para a aula. Posso também, nos destaques que me aparecem abaixo da minha agenda, consultar as minhas últimas aulas e, como veem, além da indicação da turma, da disciplina, da data e da hora desta aula, eu posso ver aquelas que já têm algum sumário escrito. Posso clicar diretamente neste destaque e sou redirecionado para esta aula em específico. Na aula nós temos logo no topo informação sobre a data, sobre a hora, peço desculpa, a data, também a turma, a disciplina desta aula que estou a consultar. Posso clicar diretamente nestes destaques e serei redirecionada para a página da turma. Clicando aqui no número da aula, posso visualizar todas as lições que estão programadas para esta disciplina e posso ainda neste menu que me aparece aqui, neste destaque de faltas do aluno, fazer a marcação da falta ao professor. Atenção que esta opção vai aparecer mediante ou não as configurações que a escola realizar.
Posso ainda, através destas setas que me aparecem no topo superior direito e esquerdo, navegar, por exemplo, para a próxima aula da disciplina ou até mesmo para a próxima aula do professor. A próxima da aula do professor não tem que ser propriamente esta disciplina, caso ele lecione mais do que uma disciplina. Por isso eu posso ir para a próxima aula do professor ou para a próxima aula desta turma, desta disciplina, e a mesma situação, neste caso, para a aula anterior do professor ou para a aula anterior desta disciplina e desta turma. Dentro do modo aula, que nós chamamos o modo e-class, eu vou ter então também widgets que me vão facilitar o registro de toda a atividade que eu fui realizando com esta turma. Posso ter, lá está, o feed onde eu vou poder interagir com toda a turma ou especificamente com um ou outro aluno que eu queira digamos, enviar alguma mensagem ou destacar alguma atividade. Posso ainda, através digamos, do modo aula, convocar ou criar aqui destaques a partir do feed com outros professores, com encarregados de educação, com outras entidades da minha escola, e lá está, o feed vai-me dando aqui um destaque de todas as interações e atividades que foram realizadas no âmbito desta aula. No sumário, algo que é muito familiar para os professores, neste caso em particular, nós poderemos verificar que, além do sumário que o professor ministrou, ele colocou um link direto para um e-doc onde está, digamos, onde foi realizado o plano para esta aula. É algo que nós poderemos ter aqui, digamos, associado a uma aula, são todos os materiais que nós vamos querer trabalhar com os alunos. Podem estar partilhados com os alunos, com outros professores, mas também podem ser documentos privados do professor. No e-schooling, por norma, tudo que está assinalado a amarelo são informações, são destaques de documentos ou atividades que são apenas para consulta do próprio utilizador. Isto é, mesmo que eu aceda com um perfil de coordenação ou de direção de escola, se estas notas e reflexões são apenas do professor, então eu não vou ter acesso às mesmas. O objetivo é que o professor não tenha que usar outras ferramentas para fazer registros e a informação fique dispersa por várias aplicações, uma vez porque são informações relativas a esta atividade, muitas delas relacionadas, por exemplo, neste caso especificamente com esta turma, por isso faz sentido que elas estejam na mesma plataforma para que eu depois possa olhar para os meus alunos, para o percurso dos meus alunos e as informações registadas sobre eles no mesmo local. Como eu estava a dizer, eu tenho então um acesso rápido para o plano da aula, em que ele vai-me abrir uma página específica de um material que eu criei, como podem verificar, ok? Vou regressar aqui à minha aula para mostrar que, lá está, os widgets que aqui são apresentados, é o widget das tarefas que vimos na homepage, onde eu posso criar tarefas na homepage, mas se eu criar uma tarefa dentro desta aula, ela vai ter um contexto. Isto é, eu vou associar uma tarefa que pode ser para mim ou pode ser para alunos, outros professores, outras entidades, exatamente como referi aqui no feed, mas vai ter um contexto. Vamos saber que esta tarefa foi realizada no âmbito desta aula. Posso ainda, lá estar, novamente aqui o nosso Cody para nos ajudar, uma pesquisa no browser do Google para encontrarmos alguma informação. Isto é um exemplo claro que desejamos que toda a atividade do professor aconteça dentro do e-schooling. Ele tem aqui todas as ferramentas para conseguir realizar a sua atividade, que não tenha que sair fora da plataforma para fazer a consulta de informações ou o seu trabalho. No âmbito desta aula que aconteceu, foram criados grupos de trabalho, é uma das opções também do e-schooling, em que eu criei grupos de trabalho com 4 elementos e ele automaticamente gerou-me estes grupos de trabalho. Posso ainda, e existe aqui uma componente que é muito relevante e foi algo que nós trabalhamos bastante no e-schooling, que está relacionado também com a avaliação contínua. Isto é, nós podemos configurar no sistema para a nossa disciplina e especificamente até para determinado período de uma turma, eu posso configurar algumas avaliações que eu quero, alguns registros que eu quero fazer durante as minhas aulas na minha turma. Eu tenho o widget habitual de faltas, para eu marcar a falta a um aluno. Para marcar a falta ao aluno é muito simples, basta digamos, no grupo de faltas eu clicar
sobre o aluno e automaticamente foi marcada uma falta a este aluno. Para a retirar, então para desmarcar esta falta, basta voltar a clicar e então a falta é apagada. E depois todas estas informações de falta de material, de trabalhos de casa ou de atraso também podem ser configurados à medida da escola e até mesmo às necessidades da turma. Poderá não fazer sentido para vocês registarem este tipo de faltas, por isso depois no menu de configurações dos indicadores no modo aula, vocês conseguem fazer essa alteração destes indicadores. Por outro lado, existe também a possibilidade de vocês criarem novos grupos para registro desta avaliação contínua. Nomeadamente, nesta turma especificamente, nós criamos, a título de exemplo, aqui o grupo das atitudes, que tem a ver com o comportamento do aluno, o empenho, a responsabilidade e a autonomia. Utilizamos uma escala de emojis para fazermos esta avaliação, mas vocês poderão utilizar escalas qualitativas, quantitativas, ou até com outro tipo de, digamos, de avatares que podem configurar no menu de escalas de performance e avaliações que tenham, digamos, também disponível no e-schooling. Essa configuração das escalas tem que ser feita pelos serviços administrativos da escola. Vocês depois terão acesso, depois de os serviços administrativos criarem, digamos, essas escalas. Vocês também podem fazer a marcação de um registro em massa. Por exemplo, daqui neste grupo que criamos, então como eu estava a dizer especificamente para esta turma, criamos aqui algo relacionado com um projeto prático. Neste caso, na avaliação da compreensão e aplicação de técnicas, como podem ver, é uma escala qualitativa e eu posso, através do menu que me aparece aqui no canto superior direito, selecionar, digamos, esta opção e basicamente eu estou a selecionar todos os alunos. Poderia retirar, isto é, não selecionar especificamente alguns dos alunos para não ficar com esta avaliação geral que eu vou dar. Por exemplo, eu posso aqui retirar o aluno, este João e a Margarida, a título de exemplo, e posso selecionar então qual é a escala que quero que fique registada em todos os alunos, à exceção destes dois que retirei. E volto a clicar e automaticamente satisfaz bastante a todos os alunos. Posso, ainda assim, depois de marcar, ir individualmente ao aluno e selecionar outra avaliação. Todos estes registros que são feitos na minha aula desta disciplina, nestes grupos de avaliação contínua, é algo muito relevante, uma vez que eles vão ficar agrupados na grelha de avaliação para a vossa análise e para a vossa consulta. Esta informação também é partilhada com os alunos e com os encarregados de educação. Por isso, também facilitamos aqui o processo desta comunicação que queremos sobre a avaliação contínua do aluno. Estes registros, eu vou dar aqui a título de exemplo, no fundo de uma aula, eu tenho aqui a grelha de avaliação com os parâmetros de avaliação que foram configurados pela escola. Então, para eu poder lançar aqui as notas. Neste caso, aparece-me aqui a grelha de avaliação relativamente à disciplina que eu estou a lecionar nesta aula, mas eu posso, lá está, diretamente na página da turma, ver mais informações sobre as grelhas e os parâmetros de avaliação que tenho para avaliar e posso inclusive fazer alguns registros privados apenas para minha consulta. Vou então aqui ao topo da minha aula para utilizar este atalho para ser redirecionada para a página da turma e como podem ver eu tenho aqui no menu da turma o menu das avaliações. Já que estou na página da turma, vou aproveitar também para mostrar que dentro da página da turma posso consultar o horário da mesma. Okay. Posso ver então todas as disciplinas que estão programadas, todas as aulas que estão programadas. Posso visualizar também aqui no menu aulas, então uma listagem de aulas e estas são as aulas da minha turma, onde eu posso utilizar os filtros para rapidamente também encontrar alguma informação, mas uma vez que estamos a fazer esta demonstração para professores, eu vou aceder através do menu principal diretamente aqui ao menu aulas. No menu aulas serão aqui apresentadas todas as aulas que me estão atribuídas nas diferentes turmas. Neste caso em particular, o professor que só tem uma turma associada, naturalmente só lhe aparece aqui uma turma, mas vocês poderão ter o número de turmas que a escola assim definiu e eu vou poder, e nós neste caso aconselhamos que utilizem até os filtros para rapidamente poderem encontrar alguma informação, a informação que procuram. Podem pesquisar pela designação da turma, pela disciplina, podem pesquisar
por um intervalo, por uma data específica, por um intervalo de dados, de datas específicas. Neste caso, eu estou a pesquisar por uma data específica, por exemplo, dia 26/11, ele vai-me devolver todas as aulas que estão programadas para este dia, mas poderia, ativando aqui a opção nestes 3 pontinhos, pesquisar, por exemplo, por um período entre datas. Eu poderia pesquisar do dia 1 de novembro até o dia, por exemplo, 30 de novembro, para todo o mês de novembro, todas as aulas que estão programadas para mim. Como posso verificar? Poderia verificar se existem faltas marcadas aos alunos, que também existe aqui a opção de pesquisa de falta dos alunos, poderia pesquisar as aulas que me foram nas quais me foram marcadas faltas e todas as aulas que estão sumariadas ou não. Se eu pesquisar aqui sumariado ou não, ele devolve-me todas as aulas dentro deste período que não foram sumariadas pelo professor. Isto também poderá ser uma mais-valia para o vosso dia-a-dia, para encontrar rapidamente as aulas que ainda não foram sumariadas. Lá está, voltando aqui ao menu principal, vou ter as minhas turmas, especificamente os meus alunos, clicando sobre a ficha, digamos, sobre o destaque do aluno, eu consigo aceder então à ficha do aluno para consultar mais informações. Okay. Dentro do dashboard do aluno, lá está, eu tenho o feed do aluno e terei também o horário deste aluno. Posso utilizar, digamos aqui, o calendário para encontrar rapidamente a data específica para ver então as aulas que este aluno tem programadas. E também aqui posso também consultar o contacto deste aluno e até o contacto telefónico com o endereço de e-mail muito rapidamente. Usando aqui a opção de copiar, também copio o link diretamente, quer do telefone, quer do e-mail, para rapidamente poder utilizar noutro contexto. Okay? Lá está o feed do aluno que falei há pouco, as faltas, avaliações deste aluno, aulas, quem são os encarregados de educação, etc. Lá está, mediante o perfil que consultar, digamos, a ficha do aluno, poderá haver mais ou menos informações mediante o perfil que tenha. Voltando aqui ao menu principal, lá está, as aulas que vimos há pouco, as minhas faltas, as faltas do professor também serão aqui apresentadas com a opção de poder também fazer o pedido de justificação de faltas, as reuniões para a qual ele foi convocado e que ele pode também consultar mais informações e depois, por último, aqui a área dos informes. Os informes permite ao professor criar formulários dinâmicos que podem ser testes muito simples, podem ser, como tenho aqui a título de exemplo, formulários para votação, podem ser campos abertos, digamos, para trocar algumas ideias e para criarmos estes informes, nós basta clicarmos aqui no menu mais, digamos, para criarmos então este campo personalizado. Eu vou colocar aqui a título de exemplo, vamos lhe dar um nome, fazemos guardar e depois ele vai-nos abrir mais opções deste e depois vamos indicar aqui que campos é que vão fazer parte deste formulário. Basta clicar no mais para criarmos então este campo. Eu posso, por exemplo, vou utilizar aqui já algumas sugestões que tinha aqui no meu browser, vou dizer que aqui são ideias que quero, por exemplo, uma caixa de texto ou uma área de texto para responder, o tipo de dados é texto, se é uma resposta obrigatória ou não e guardo. Okay? Posso criar aqui um novo tipo. Okay? O tipo de controle, por exemplo, posso já colocar, por exemplo, a título de exemplo, uma lista de seleção em que eu vou colocar, neste caso, o tipo de dados booleano. Posso também definir se é obrigatório ou não. Se a escola tiver vários idiomas configurados, eu posso fazer a configuração destes valores para esta lista de caixas de seleção nos vários idiomas e depois posso então colocar aqui os vários valores que serão apresentados. Okay. Guardar. Depois de criarmos os informes, nós podemos diretamente no feed da homepage ou através de mensagem ou no feed de uma aula deixar o link para os utilizadores responderem. Neste caso eu posso utilizar aqui a título de exemplo o feed da homepage para deixar o link para responderem. Basicamente copiei o link do formulário, estou a disponibilizá-lo a partir daqui e depois seleciono com quem é que eu quero partilhar esta mensagem. Lá está, posso pesquisar diretamente o nome de um utilizador. Posso pesquisar por grupos de utilizadores
e depois de selecionarmos todas as entidades, basta clicar em enviar. E neste caso, as entidades que eu selecionei vão receber um destaque no seu feed, então com um link para responder a este formulário. Por último, vamos visitar aqui a área dos e-docs, que é também uma área muito rica do e-schooling, onde nós permitimos aos utilizadores que possam criar aqui todos os seus conteúdos, sejam eles materiais de apoio às aulas, como planos de aulas, fichas de trabalho, manuais, podem ser apenas documentos com notas, algumas reflexões, algumas observações que o professor quer realizar sobre os seus alunos, sobre as suas atividades, podem ser documentos partilhados com outros professores, num trabalho colaborativo, onde todos acedem ao mesmo documento para fazer alguns registros e trocarem também algumas ideias. Olá! No e-schooling pode conceber e partilhar todo o tipo de documentos para as suas aulas e reuniões e pode, inclusive, utilizar estes materiais em trabalho colaborativo, que acreditamos que será também uma mais-valia na utilização do e-docs que disponibilizamos no e-schooling. Neste vídeo vou partilhar informações e um guia de configuração para criar, partilhar ou carregar documentos e materiais didáticos que lhe vão ser úteis então nas suas aulas, nas suas reuniões, nas suas atividades, naquilo que for importante então para a gestão do seu trabalho. Como é que vamos então criar estes materiais? É muito simples. Acedemos em e-docs e dentro desta área vamos encontrar todos os materiais que já foram criados por nós ou então foram também partilhados por outros utilizadores do e-schooling da minha escola, foram partilhados comigo. Estes materiais poderia ter diferentes permissões de acesso, de edição, mas isso vamos também ver mais à frente. Vamos começar então por criar um material, e nesse caso é muito simples. Para criarmos um novo material basta clicar, digamos, neste destaque da criação de novo documento e clicamos em novo e-doc. E depois surge-nos então aqui esta página em branco para nós começarmos a criar. A primeira sugestão é nós ampliarmos a área de edição, digamos, do material, para ser mais fácil e ágil a construção deste e-doc. Depois, ele aparece amarelo, porque assim como acontece em todo o e-schooling, um bocadinho por todo o e-schooling, todo o conteúdo que esteja assinalado a amarelo normalmente é referente a atividades ou um material que é apenas do utilizador. Pronto, neste caso ele está amarelo porque é apenas para minha utilização e minha consulta. Vamos dar um título, digamos, ao material. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a título de exemplo, só uma simples, que seria aqui um apoio, digamos, para as minhas aulas, neste caso de matemática, mas estes tipos de documentos podem ser o que o utilizador quiser. Podem ser materiais para partilhar nas aulas, como exercícios, como planos de aula, podem ser atas de reunião, podem ser não sei, mas guias, sugestões de atividades. Basicamente é uma página para vocês criarem e utilizarem da forma que for mais conveniente para a vossa atividade. Então, atribuem um título, não existe o botão de guardar no e-doc, significa que conforme eu vou registando os dados, vai-me aparecendo uma barra aqui no topo, como veem aqui a ver, a dar indicação que vai salvando esta informação. E vamos, antes de mais, então, ver aqui a possibilidade de nós podermos criar páginas, capítulos e subcapítulos dentro deste material. É muito simples. Neste caso, basta clicar aqui dentro digamos, clicar no mais que me aparece aqui junto ao título, então para criarmos aqui um subcapítulo e, por exemplo, eu podia colocar aqui exercício 1. Okay? E poderia ainda dentro do exercício 1 até ter um subcapítulo. Neste caso, clicaria aqui dentro do mais e iria chamar exercício 1.1. Okay? Relembro que o que eu estou aqui a mostrar é a título de exemplo no que toca à criação, à edição, digamos, às funcionalidades e ao potencial que tem esta ferramenta. Obviamente, depois, mediante o contexto e a necessidade de cada utilizador, vão compreender a estrutura e ajustá-lo, digamos, então, para as necessidades que tiver. Temos então o e-doc principal, aqui, capa principal do nosso material. Dentro digamos, do nosso e-doc temos então um capítulo que chamamos de exercício 1 e dentro do exercício 1 temos o exercício 1.1.
Posso, junto dos três pontinhos que aparecem a seguir à designação do capítulo ou subcapítulo, remover eventualmente esta página, ou até trabalhar nas configurações de partilha, mas a partilha vamos falar um bocadinho mais à frente. Por exemplo, eu vou remover esta página. E para começarmos então a colocar aqui, digamos, o nosso conteúdo, é também bastante simples e existem muitas opções para que consigamos colocá-lo da forma mais intuitiva e com diversos recursos associados também aos conteúdos, que nos permitam carregar diversos conteúdos, tipos de conteúdos. E vou começar por exemplificar. Se nós já temos um material, inclusive criado num documento, seja num Word, num Excel, um PowerPoint, o que quer que seja, e queremos exatamente, basicamente, transferir esse material, esse conteúdo aqui para o nosso eDoc, temos duas opções, obviamente, é transcrever esse material, digamos, esse conteúdo aqui, ok? E depois de escrevermos, temos sempre a possibilidade de editarmos, formatarmos, digamos, este texto. Ainda assim, se nós queremos copiar integralmente algo que já temos num documento, eu vou dar aqui um exemplo, eu posso simplesmente, por exemplo, copiar algo que neste caso tenho num documento Word e colar aqui diretamente. Quando colamos, ele identifica que existe, digamos, uma formatação associada e pergunta se queremos guardar ou se queremos limpar a formatação. Okay? Neste caso eu vou dizer que quero guardar, exatamente para ele me colocar todas as imagens, formatações, tudo que tinha, digamos, no documento. Lá está, ficamos assim aqui transferida essa informação, este conteúdo. Posso ainda assim, depois de transferir este conteúdo, ainda assim editar algum do texto que aqui está, colocando mais destaque, alterando as cores, o que eu quiser. Depois, outras opções que eu tenho, digamos, de formatação, de disponibilização do conteúdo no eSchooling. Porque a ideia do eDocs, no nosso entender, uma das mais-valias, é que este material seja o mais apelativo possível. E para que, digamos, e também que esteja tudo centrado, digamos, no eSchooling, isto é, que eu não tenha que fazer links para plataformas externas, nomeadamente vídeos ou para outro tipo de plataformas. Então, nesse caso, existe também a possibilidade de nós colocarmos dentro do eSchooling, lá está, os tais documentos ou eventualmente até links de vídeos, isto é, nós colocarmos o link e ele incorporar, digamos, esse vídeo no nosso eDoc. Vou exemplificar também como é que poderemos fazer isso. Neste caso eu vou criar uma nova página, vou-lhe chamar aqui, por exemplo, chamar aqui vídeos. E dentro dos vídeos, aqui na descrição, eu tenho então algumas possibilidades. Eu posso colocar assiste ao vídeo que queremos, por exemplo, ok? E agora, depois clico no mais e vou dar a indicação que quero inserir o vídeo. Vou copiar o URL. Vou copiar então o URL, vou aqui ao meu material, que já tenho colocado aqui algum vídeo e vou colocar então aqui novamente vídeo e colamos. Okay? Então nesse caso o que eu estou a fazer é basicamente a disponibilizar automaticamente o vídeo dentro do eDoc. Quando eu clico em play, ele irá funcionar aqui diretamente. Depois existe também a possibilidade de depois até trabalharmos algum tipo de configurações para colocar o vídeo, assim que se abre a página, o vídeo iniciar automaticamente ou então só funcionar a partir do momento em que é carregado no play. Existe também outra possibilidade que é em alguns locais, estou-me a lembrar por exemplo do Loom ou do Vimeo, em que não é possível linkar, digamos, diretamente aqui o vídeo, ou melhor, incorporarmos aqui o vídeo desta forma que representei. Existe outra forma também de nós incorporarmos o vídeo. Nessas situações em que não é possível, digamos, fazer da forma que o YouTube, neste caso, permite, eu posso sempre, digamos, aqui no adicionar, colocarmos a opção, neste caso temos o link, mas eu poderia também inserir aqui o vídeo. E neste caso eu posso, lá está, colocar um código embutido ou, neste caso, posso colocar o URL e colocar aqui o tal autoplay que há pouco falei. Tá bem? Isto é uma outra forma de colocar o vídeo. Relativamente ao conteúdo, lá está, já vimos, copiar e colar textos que temos preparado, ou conteúdo que temos preparado noutros documentos, inserirmos vídeos,
de diversas formas, formatar, manter a formatação dos documentos ou eventualmente limparmos a formatação, caso não queiramos trazer destaques, cores que estejam associadas. Como viram, é assim bastante simples. Vou acabar de completar aqui o meu exercício, só para o documento ficar o mais completo possível. Como podem ver, eu estou a copiar material que tenho no meu documento e a colocar aqui. Vou guardar e ele automaticamente põe-me aqui tudo que estava no meu documento. Okay? Temos então a nossa página principal do IDOC, o nosso capítulo e o nosso aqui segundo capítulo, que neste caso é ouvir. Existe também uma possibilidade que também é bastante valorizada pelas escolas, que é o facto de nós podermos carregar aqui, ou melhor, disponibilizar aqui documentos e neste caso, em vez de estarmos a transcrever integralmente todo o conteúdo dos materiais que já temos preparados, querem disponibilizar aqui um PDF, um PowerPoint, outro tipo de documento, outro tipo de formato para visualização então aqui dentro do nosso IDOC. E essa forma, digamos, e essa possibilidade, melhor dizendo, é também possível no eSchooling e é muito simples, nós disponibilizamos diretamente aqui o documento. Eu vou abrir aqui a minha transferência, vou minimizar para exemplificar como é fácil nós disponibilizarmos automaticamente o documento e como veem eu tenho aqui um documento, neste caso em Word, com os exercícios em que eu vou querer disponibilizar, digamos, na capa deste IDOC. Então neste caso eu basta-me arrastar, como veem, colocar na área em que eu quero colocar o documento, disponibilizar o documento. Ele tem que aparecer a palavra mover, okay, para que depois ele fique disponível então aqui para visualização. O que é que acontece? A partir do momento em que eu clico, ele abre-me aqui uma nova aba, onde eu vou poder ver então material. Acho que relativamente à criação do conteúdo, digamos, do nosso IDOC, à formatação deste conteúdo, é relativamente simples. Pelo menos assim espero ter sido clara na explicação que trouxe para este vídeo. Relativamente à partilha deste material, vou então dar agora algumas noções que são importantes ter, digamos, no que toca, digamos, à partilha deste conteúdo com outros utilizadores. Como eu disse no início, sempre que o IDOC é apresentado na cor amarela, é um sinal, digamos, que o material é apenas do utilizador que o criou, é apenas meu, está acessível apenas para mim. A partir do momento que eu quero partilhar, basta clicar aqui nesta opção IDOC não partilhado, porque neste momento ele não está partilhado, e retirar a opção de privado. Pronto. A partir do momento que tiramos a opção de privada, abrimos aqui esta possibilidade de nós podermos pesquisar então as entidades com quem queremos partilhar este material. Posso utilizar os filtros que aqui estão disponíveis, por exemplo, eu posso pesquisar rapidamente turmas do primeiro ciclo e ele vai me devolver, lá está, todas as entidades que estão relacionadas com a turma do primeiro SEB do primeiro ciclo, ou então posso simplesmente pesquisar aqui diretamente na barra de pesquisa e ele encontra-me todos os nomes que tenham, neste caso, por exemplo, a palavra Abel. Okay? Vou pôr aqui o Abel, pesquisar por Ana, que também devemos ter algumas. Então, lá está. Naval, são algumas entidades que eu quero partilhar. Posso partilhar automaticamente com uma turma, okay? Se eu quiser, eu vou apagar aqui o campo de pesquisa, posso pesquisar então, como eu estava a dizer, primeiro ciclo, primeiro SEB, pronto, e neste caso os alunos, e ele vai-me listar apenas os alunos desta turma do primeiro ciclo. Poderia selecionar todos ou especificamente só alguns dos alunos. Bem simples. Depois de partilharmos o IDOC, claro, digamos, o destaque já nos passa para IDOC partilhado, damos esta indicação e temos aqui a visualização com quem é que ele está partilhado. Por defeito, o material fica apenas disponível para visualização, mas depois vocês, entidade a entidade, vocês podem alterar, digamos, as permissões, nomeadamente podem dar permissões para esta entidade, para esta pessoa editar este material, dar permissões apenas para comentar, por exemplo, também é uma das opções. Okay? Vou, por exemplo, dar permissões aqui ao Abel para editar e a Ana tem apenas de visualização e a Yara, por exemplo, apenas para comentar. Significa que todos eles têm acesso a este material, no entanto, a Ana apenas vai poder visualizar, a Yara vai visualizar e vai ter
possibilidade de comentar aqui na parte dos comentários, então o iDoc, e o Abel vai ter a possibilidade de editar este mesmo material. O que é que acontece em algumas situações? O utilizador tem interesse que digamos que outra pessoa, outra entidade possa, digamos, trabalhar, digamos, neste material, mas num duplicado deste material. Isto é, tenha este documento como base, no entanto, dá-lhe permissões para que façam, digamos, alterações a este documento base. Nessas situações, o que nós sugerimos fazer é ativar a possibilidade de duplicação deste material. O que é que significa? Quando nós ativamos esta possibilidade, o que eu vou dizer é que eu vou poder dar permissões, lá está, como veem, ele acrescentou-me aqui uma nova permissão para editar e duplicar este material. Okay? E como diz aqui, quando esta opção é selecionada, o iDoc vai ser duplicado e a entidade será associada a esse novo iDoc. Então, quando eu partilho com esta entidade nas permissões, desculpem, quando eu seleciono a opção de editar e duplicar e duplicação, ele, como viram, automaticamente ele criou-me um duplicado do documento original. Okay? Vou minimizar aqui para ser mais fácil mostrar então o que aconteceu. Como veem, ele tem o template original, que está aqui partilhado ainda, também com o Abel, com a Ana e com a Yara, e depois, a partir do momento em que eu coloquei a opção de editar e duplicar e associei novamente o Abel, ele criou automaticamente o duplicado, que está aqui, e nas permissões, como veem, está associado o Abel. Pronto. Relativamente às partilhas, algo também muito importante a ter em consideração é que, como viram, neste exemplo que eu utilizei capítulos dentro do iDoc. Quem diz capítulos, pode ser subcapítulos também nesta estrutura. E nós temos a possibilidade de nós irmos desbloqueando ou partilhando, digamos, estes capítulos conforme nós bem entendermos. Pode ser muito útil quando nós criamos, digamos, num iDoc apenas várias matérias, vários conteúdos e não queremos que, digamos, todas as entidades com quem nós partilhamos tenham acesso integral a todos os capítulos. Vamos querendo ir desbloqueando, digamos, capítulo a capítulo e nesse caso o que temos que fazer é, digamos, aqui nas configurações de partilha, lá está, como veem, ele está ainda privado, okay? E nós podemos ir associando aqui então, capítulo a capítulo, a entidade a quem nós queremos partilhar. O que é que normalmente sugerimos? Se, no caso, nós temos um material em que vamos querer partilhar automaticamente toda a estrutura, com toda a comunidade, não, com todas as entidades que nós definimos que queremos então partilhar com estas entidades, o que nós devemos fazer, ou o que sugerimos fazer, é que antes mesmo da criação dos capítulos, ativem automaticamente esta opção. Páginas herdam configurações dos iDocs. Significa que qualquer estrutura que eu coloque aqui, capítulos, subcapítulos, eles serão automaticamente partilhados com as pessoas que eu atribuir aqui. Mas se entretanto eu já construí o material e só agora é que me deparei com este problema, isto é que não tinha ativo esta opção, também é muito simples. Eu basta-me ir entidade a entidade e fazer associar a entidade aos iDocs filhos. Basicamente, eu estou a dizer que estou a dar permissões à Ana, ao Abel e à Yara a todas as páginas dos iDocs. A todas as páginas, não, desculpem, todos os capítulos do iDocs, ok? Por isso, se nós ativarmos isto antes de criarmos os capítulos, ok? Eles vão ter acesso a toda a estrutura. Se só nos lembrarmos disso posteriormente e tivermos esta necessidade, então, pois muito bem, vamos entidade a entidade e fazemos exatamente isso que eu acabei de dizer. Outra funcionalidade que está aqui disponível e que também consideramos que é uma mais-valia do sistema, do e-schooling, é nós podemos também criar links públicos, digamos, de determinado material para podermos enviar para alguém da nossa comunidade escolar ou não, para conseguir consultar. Quando criamos um link público, eu tenho a possibilidade de dar indicação se é necessário essa pessoa ter login, digamos, na instituição, ter um login ao e-schooling ou não, ok? Se eu colocar esta opção que não
não sendo necessário, que não necessita de login na instituição, ao copiar este link público, eu posso enviar para qualquer pessoa e ela vai conseguir visualizar, mas apenas visualizar, nunca terá possibilidade sequer de editar. Se eu colocar esta opção de necessita de login na instituição e copiar este link, o utilizador tem que ser um utilizador do Schooling, ele vai poder clicar naquele link, será redirecionado para o eDoc, mas lá está, se não estiver partilhado com ele, e mediante lá está as permissões, mas se ele não estiver aqui nas entidades atribuídas no eDoc, ele vai também conseguir apenas visualizar, mas no entanto, ele só vai conseguir visualizar a partir do momento que fizer login na instituição, ok? Por isso, se eu retirar qualquer pessoa, tenha ou não link, ou melhor, seja ou não utilizador do Schooling, vai ter acesso a este material. Se ativar esta opção, obrigatoriamente a pessoa vai ter que ter login no Schooling para conseguir consultar este material. Okay? O copiar aqui o link, basicamente é um atalho para o caso de eu querer enviar por chat, disponibilizar numa aula, o acesso a estas entidades. Apenas elas vão conseguir aceder, ok? Por isso eu copiar aqui o link é basicamente enviar um atalho ou disponibilizar um atalho para que elas possam aceder especificamente a este material. O permitir a duplicação já fizemos também, já vimos há pouco. Nas opções temos ainda a opção de exportar o documento, também, caso queiramos, digamos, guardar este documento por algum motivo, e a questão do privado foi que vimos há pouco, para o caso de nós queremos para o caso que queremos que este material seja apenas nosso. Então, relativamente às questões da partilha, espero também ter sido clara, vamos aqui para um novo capítulo que tem a ver com a associação dos materiais às nossas aulas, aos nossos eventos, às atividades que nos estão associadas na nossa agenda. Basta clicarmos aqui na opção de eventos associados, adicionar a evento, e para nos aparecer a agenda com as nossas aulas, com as atividades que nos estão associadas. Como veem, eu tenho aqui selecionado o dia 1 de outubro e ele automaticamente listou-me aqui embaixo as aulas que estão previstas neste dia. E para eu associar este material a esta aula, basta clicar sobre a aula para este material ficar disponível. Posso ir navegando entre dias desta semana, okay? Aqui em cima o mês, as semanas deste mês. Okay? Vou selecionar aqui quarta-feira, dia 2, como vê, tem uma aula de matemática e outra de português. Okay? Na quinta-feira e por aí em diante eu poderia ir selecionando. A mais-valia desta associação dos materiais a eventos, neste caso a aulas, é que assim que nós acedermos a uma aula, e neste caso eu vou criar aqui um atalho diretamente, escrevemos automaticamente aqui um atalho para as aulas, clicando, eu vou ser redirecionado para a aula e como veem na minha aula eu já vou ter este material aqui disponível para poder consultar e trabalhar durante a sessão com os meus alunos. Para remover determinada associação deste eDoc com uma aula, basta clicar aqui em adicionar evento. E como veem, tem aqui a indicação dos dias em que ele está associado e, por exemplo, para desassociar, basta clicar em cima para retirar. Pronto. As opções que nos aparecem aqui no topo será para adicionar os nossos favoritos, para depois nós, mais rapidamente, através aqui dos filtros, ele me listar apenas, por exemplo, os eDocs que são favoritos. Depois podemos ter aqui uma lista assim bem grande de eDocs, por exemplo, neste caso temos 176, podemos utilizar, e já vamos ver aqui a questão dos filtros, mas lá está, se tivermos interesse em guardar alguns destes materiais como favoritos, é aqui nesta opção que nós vamos colocar, okay? Associar. A questão dos comentários, lá está, vimos há pouco também nas permissões que damos a possibilidade de fazer comentários aos eDocs. E também aqui as opções que temos do eDoc, a possibilidade de remover e a possibilidade de arquivar determinado material. Por exemplo, eu vou dar aqui a título de exemplo, eu se fizer então arquivar, ele deixa-me estar listado nestes eDocs ativos, por assim dizer, e aqui nos filtros eu vou ter a possibilidade de consultar todos os materiais que estão arquivados. O objetivo, lá está, é que nos permita termos, digamos, no ambiente de trabalho diário, digamos, os materiais que nós temos necessidade de trabalhar
à data de hoje, e que possamos ir arquivando alguns materiais, ou que já estão obsoletos, ou que já não fazem tanto, ou que já não são tão necessários para a minha atividade. Eles continuam cá, registados na plataforma, guardados na plataforma, mas podemos ir arquivando então para esta melhor gestão dos conteúdos que temos disponíveis. Assim, de uma forma bem sucinta, digamos, são estas as funcionalidades e as potencialidades da área dos e-docs. Mostrei aqui um exemplo para criarmos material mais pedagógico, exercícios, vídeos, mas como sempre tive a oportunidade de referir no início, podem ser utilizados para criarmos atas de reuniões, planeamento de aulas, entre outro tipo de conteúdos que me seja útil para a minha atividade na escola. Espero ter sido clara nesta explicação. Ficamos também disponíveis para as vossas sugestões de melhoria desta funcionalidade e votos de um excelente trabalho.